Baixe tua cabeça, vamos orar um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos muito por estarmos, ó Deus, com a tua palavra aberta e adorando ao Senhor. De fato, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa cura, o Senhor, ó Deus, é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa realização, o Senhor é a nossa comida, o Senhor é a nossa bebida, o Senhor é o motivo da nossa vida, ó Deus, o Senhor é tudo, como nos alegramos na tua presença, ó Deus, nós louvamos muito ao teu nome, bendito seja, Pai, bendito seja, bendito seja. Pai amado, muito obrigado pelo que há no teu coração a nosso respeito, individualmente, mas também como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, que se reúne na cidade como Igreja Nova Aliança de Cornélio. Oh, Pai, muito obrigado por todas as suas vontades e tudo que tem no teu coração. Queremos que o Senhor nos abençoe, revelando sempre cada vez mais o teu querer, porque nós queremos continuar realizando a tua vontade, abençoando pessoas, abrigando pessoas, acolhendo pessoas, ó Deus, e proclamar a tua verdade e vermos o teu poder, o teu Espírito Santo, salvando, curando, transformando, não apenas pessoas, mas as famílias, mas também a cidade. Nós pedimos um mover, ó Deus, poderoso, sobre nós, mas sobre a cidade, e sobre todo o Norte Pioneiro, Pai. Clamamos por cada igreja reunida nessa manhã, por cada pastor e cada igreja de todo o Norte do Paraná. Te agradecemos, ó Pai, clamando ao Senhor a tua presença, o teu mover, e oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar, ainda dentro da temática da oração, porque certamente Deus está trazendo para nós informações, conhecimento, revelação, e falando que são chaves para acessarmos ambientes, lugares, mas acessarmos também riquezas, acessarmos provisão, acessarmos graça, acessarmos poder, chaves. Desculpa. As crianças, isso, obrigado. Você ficou de pé, eu lembrei. Criançada, cadê vocês? Papais, isso. Papais, põe as mãos sobre as crianças, né? Abençoamos cada criança, abençoamos cada professor, abençoamos cada papai, cada mamãe, abençoamos no nome de Jesus, que lá nas classes, no ensino, cada criança seja abençoada e tocada pelo teu poder, e oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpa. Eu estou meio dormindo ainda. Eu sou do time da janta, rapaz. Eu durmo tarde. Não é fácil, não. Não, eu acordo cedo, mas acordar de verdade é só depois das 10. Né? Eu sou do time do Éder. Né? E a pastora era do time da Rose. Já acorda... assim, né? Já acorda na 220. Eu acordo com 12, 13, vai aumentando, lentamente. Por isso é bom orar, eu oro de manhã. Então, eu estou meio assim. Eu vou no Espírito, né? E fico nessa dimensão. O que eu estava falando mesmo, que eu esqueci? Andar da minha... chaves, isso mesmo. Obrigado. Vamos lá. A oração são chaves que ajudam a gente a acessar essas dimensões, a acessar essas provisões, esses lugares em que nós tanto somos abençoados, mas somos capacitados, e o Senhor libera sobre todos nós graça, poder, unção, ferramentas emocionais, muitas vezes ferramentas espirituais, para a gente poder fazer a vontade de Deus e cumprir tudo que tem a ver com o nosso chamado. E quando eu falo chamado, eu não estou pensando só na igreja, eu estou pensando no seu chamado familiar também. Estou pensando no seu chamado como um bom marido, um bom pai, no seu chamado como uma boa mãe, uma boa esposa, o seu chamado como filho para crescer e contribuir com a sua casa, contribuir com a sua família. Estou pensando no chamado
com relação ao seu testemunho para com todas as pessoas que estão ao seu redor, seja na tua vizinhança, seja no seu trabalho, seja com seus clientes. Não importa o lugar, onde você estiver. Quando eu penso em chamado, eu penso em você como ministro, você como sacerdote, refletindo a luz de Deus aonde você estiver. E muitos exercem o seu chamado no contexto da igreja, mas como igreja que somos nós, né, nós exercemos o nosso chamado aonde a gente estiver. Amém, queridos? Então, eu estou ampliando a coisa, não estou resumindo ou definindo nesse quadrado, né, da comunidade cristã. É a nossa vida, né? Então, a oração, de fato, ajuda a gente a acessar esses lugares. E aprendemos que a oração não é apenas uma lista de requisições e solicitações ao Senhor, mas tem a ver com oração, tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com apresentar as nossas necessidades ao Senhor, mas também tem a ver com discernir da parte de Deus as suas vontades e nós, pela oração, nos tornarmos realizadores. Nos tornarmos realizadores da vontade de Deus, nos tornarmos realizadores ou intercessores para trazer para a realidade aquilo que ainda só existe no mundo do Espírito, no mundo espiritual e no coração de Deus. E nós precisamos que essas verdades, essas realidades, a vontade de Deus venha para a realidade na tua vida, na tua casa, na tua família, na igreja, na cidade. Amém, queridos? Então a gente precisa disso. Nesse aspecto, a oração, ela muda de nível, ela aumenta o nível de poder, aumenta o nível de acesso, aumenta o nível de instrumentalidade. A gente se torna realizador junto com Deus, de toda a obra de Deus, da implantação do seu reino, da transformação que deve acontecer em pessoas, famílias e cidade. Então nós nos tornamos instrumentos. A oração é muito mais. Chega um momento em que a oração faz tanto parte da sua vida, como a tua própria vida passa a ser uma oração. Amém? Amém. Ok? Porque você e a sua oração são uma coisa só. Meu Deus do céu! Você e a sua oração passam a ser uma coisa só. Deixa isso entrar aí. Porque a tua vida deve ser uma expressão da tua intimidade com Deus. Amém? A tua vida deve ser uma expressão da tua oração. Por isso, a gente tem falado nos últimos domingos da importância de santificar a nossa língua. Porque você ora por graça, por poder, por transformação, por libertação, por cumprimento de promessas e tudo mais aqui na tua oração, e no teu dia a dia você reclama de 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do sistema, do dinheiro, da falta do dinheiro, de não sei o quê, de Beltrano, fulano e não sei o quê, e das vidas e das coisas e das dores e não sei o quê. Não que a gente não tenha dor para sarar, e a gente tem, mas não estou falando disso, estou falando de um coração reclamão, né? De uma língua que ela cancela a nossa oração. A gente ora, pede a Deus um monte de coisa, o céu acionado, e com a nossa língua a gente vai cancelando o que a gente acionou na oração, no ambiente da oração, né? Daí a importância. Ou seja, a nossa língua, a nossa fala, a nossa vida, a nossa conduta é uma expressão da nossa intimidade com o Senhor. Ela é uma expressão da nossa oração. Ok? Culto também. Você cultua na vida. Estão comigo? Você cultua na vida. Você cultua na sua casa. A tua casa
deve ser um templo. Você é um templo, ok? Ok? O Novo Testamento fala, nós somos o templo. O teu lar, vamos pensar assim, só para desassociar da parede, do tijolo. O teu lar é um templo, que é feito de gente de Deus, de gente do céu. Amém? Então, há um altar de adoração e de culto na tua casa. Então, você cultua na tua casa, você cultua na tua família, você cultua nas tuas relações familiares, você cultua na igreja, você cultua na célula, você cultua na tua devoção pessoal, individual, você cultua com a família reunida, mas você também cultua na tua individualidade. Nós precisamos desse tempo de individualidade, só nós e o papai, é aquele momento que, sabe, a criança, ela não reclama a atenção do pai e da mãe. Às vezes uma criança é uma atenção exclusiva, tem 2, 3, 4, 5 filhos, 6 filhos, né? As crianças têm momentos que elas reclamam atenção individual, não é isso? Só ela quer uma exclusividade, né? E você tem que dar esse momento de exclusividade para a criança. Esse momento de exclusividade marca o coraçãozinho dela com amor, marca o coraçãozinho dela com aceitação, marca o coração dela com valor, marca o coraçãozinho dela com afirmação, marca o coraçãozinho dela com saúde. Você precisa dar essa exclusividade para o seu filho, mesmo que você tenha vários. Tem um momento que você dá atenção exclusiva para um, depois você dá atenção exclusiva para outro, assim você abençoa. Essa atenção de exclusividade para o seu filho faz tudo de bom no coraçãozinho dele. Está formando uma pessoa saudável emocionalmente, está formando uma pessoa segura, está formando uma pessoa que lida bem com aceitação, está formando uma pessoa que lida bem com oposição, que lida bem com crítica, que lida bem com dificuldades e crises, lida bem com perdas, lida bem com algumas coisas que não dão certo, porque o coração dela está revestido de segurança. Porque ela tem a cobertura da paternidade, ela tem a segurança da paternidade, ela sabe que será amada, não importa a situação. E esses momentos de exclusividade são importantíssimos, terapêuticos, saudáveis para a criança, assim com o nosso Deus. Você entra no tempo de individualidade, onde Deus é só seu. Meu Deus do céu. Deus é só seu, meu papai, agora só nós dois. Não tem mais ninguém na terra, não tem mais ninguém no universo, e agora é só nós dois, eu quero a tua exclusividade. E sabe de uma coisa? Deus consegue fazer isso com todo mundo ao mesmo tempo. É maravilhoso. Ele consegue dar exclusividade para cada um dos seus filhos. E esse tempo de exclusividade com o Senhor, Ele carrega a nossa vida de todas essas saúdes, de todas essas bênçãos, amor, aceitação, segurança, saúde emocional, tudo isso. Nós precisamos dessa exclusividade. Então a nossa vida tem culto na nossa vida. Amém, queridos? Aí o nosso cotidiano, nosso comportamento, a nossa conduta é uma expressão do nosso culto. A nossa vida é uma expressão da nossa intimidade com Deus, é uma expressão da nossa oração e é uma expressão do nosso culto. Amém? Então, de repente, a oração não é mais aquele momento que você separou em alguns instantes do seu dia. A oração é uma coisa só com a tua vida. Você é uma expressão dela. Porque você está no clima da oração, no ambiente da oração, cada vez que você está fazendo alguma coisa. Quando você está trabalhando, quando você está atendendo, quando você está ministrando, você está atendendo um paciente, dando uma aula para um aluno, seja o que for. Fazendo um trabalho manual, mexendo com coisas, mexendo com massa, com tijolo, mas você está ministrando, né? Porque as nossas ações são culticas. Porque a palavra culto
No Antigo Testamento, há várias palavras, já preguei isso há muito tempo atrás, gosto disso, vou voltar a pregar. Há várias palavras no Antigo Testamento, em hebraico, e é lindo isso, o hebraico é muito rico, que são traduzidas por culto, louvor, adoração. E as palavras que são traduzidas muitas vezes no português como culto é a mesma palavra que Deus usou para Abraão quando orientou ele a cultivar. Então a palavra culto é a mesma de cultivar, de trabalhar a terra. Trabalhar a terra é a mesma coisa que cultuar. Amém, gente? Nós somos terra. Amém? Deixa eu entrar aí. Amém? Trabalhar a terra. Então, quando a gente trabalha a terra, a gente cultua. Quando eu conserto um carro, eu cultuo. Quando eu dou aula, eu cultuo. Quando eu trabalho num projeto, eu cultuo. A nossa vida, o nosso trabalho, que tem a ver com o nosso dia a dia aqui, é uma expressão cultica. Amém? Aqui eu estou na minha intimidade, mas de repente o meu trabalho é uma expressão cultica. Amém? Eu estou no outro nível. Não importa se você torra café. Você torra café para o Senhor. Como se Jesus fosse tomar o café. Tem que ser um bom café. Se você conserta um carro, é como se Jesus fosse andar naquele carro. Se você der aula, é como se fosse um Jesusinho ali no seu banco, no banco da sua sala. É como se fosse Jesus entrando no seu consultório. É como se fosse Jesus. Você vai limpar uma casa, você está entrando na casa e abençoando aquele lugar como se fosse a casa de Jesus. Amém? Então, a tua vida passa a ser uma oração. Você subiu de nível. Amém? Nós precisamos subir de nível. Nós precisamos. E por que subir de nível? Para que subir de nível? Por quê? Quando a nossa vida e a nossa igreja, eu penso sempre o seguinte, as verdades que eu reparto com vocês, elas são aplicáveis na tua vida pessoal e familiar e aplicáveis na igreja. Amém? Como igreja, como comunidade. Não como instituição, mas como povo. Como povo que se reúne para um fim. Então, sempre são aplicáveis nas duas coisas. Se eu estou falando de um mover de poder que vem sobre a igreja, para a igreja cumprir a sua missão, isso é aplicável na sua vida, porque na tua casa e na tua família há um mover de poder para manifestar o reino de Deus na tua família. Amém? Amém? Na tua vida pessoal, no teu coração. Ok, gente? Nada é aplicável apenas no contexto do coletivo, da comunidade cristã. Tudo pode ser aplicado. Cada verdade, cada mensagem pode e deve ser aplicada no individual e no familiar. Amém, amados? Então, por que a gente some de nível? Por que a gente avança no crescimento da intimidade com o Senhor? Porque as crianças não conseguem dirigir um carro. As crianças, elas não conseguem dar aula. As crianças não conseguem advogar. As crianças não conseguem realizar um projeto arquitetônico. As crianças não conseguem construir. Não conseguem levantar uma escada, levantar uma parede. As crianças, elas não conseguem. As crianças não conseguem apagar incêndio. As crianças não conseguem cuidar da segurança municipal. As crianças não conseguem operar uma máquina grande e pesada. As crianças não conseguem, mas os maduros conseguem, os adultos conseguem. Os adultos conseguem realizar coisas grandes. Amém? Os adultos conseguem realizar coisas grandes. Mexer com tecnologia, mexer com engenharia, mexer com engenharia espacial. Os adultos conseguem, as crianças não conseguem. É preciso maturidade para realizar. Maturidade para realizar grandes coisas. Nós precisamos subir de níveis. E quanto mais subimos os níveis da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, maior a nossa capacidade de
realização. Nós precisamos subir de nível. Nós precisamos, porque a gente pode realizar mais, porque Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para realizar. Deus tem mais para realizar na nossa cidade. E nós somos os realizadores. Deus, olha para a sua mão assim, ó, direita. Olha para ela, faz esse exercício didático, ok? Olha para a sua mão direita, está vendo essa? Quem é canhoto usa a mão, né? Esquerda. Usa sua mão forte. Essa mão aí que você está olhando é a mão de Deus. Deus vai usar essa mão aí para realizar. Essa mão aí para tocar em pessoas. Essa mão aí para construir. Essa mão aí para abençoar. Essa mão aí para consolar. Essa mão aí para realizar coisas que dignifiquem o Senhor e edifiquem o seu reino. Essa mão aí que você está olhando. Essa mão aí, ok? Você, porque nós somos os instrumentos, nós somos os realizadores, nós somos os filhos que trabalham nos negócios do Pai. Nós somos os filhos que trabalham nos negócios do Pai. Amém? Então nós somos realizadores. Muito legal, a gente vai na oficina do Tássio e vê o Cauã lá. E uma vez você vê o Kaique, outra vez você vê o Cauã, depois você vê o Kaique, depois você vê o Cauã, e às vezes você vê a Carol também. Né? A Carol é que manda, na verdade. Né? Então ela vai vir de vez em quando só. Né? Ela vai só de vez em quando na oficina para ver se está tudo certo. E tem que estar. E aí se não tiver. Né? Então, você vê a família ali envolvida nos negócios e você vê o Tássio ensinando, né? Ele deu um testemunho aqui. Você vê o Tássio ensinando quando faz churrasco, ensinando quando ele aperta um parafuso, ele ensinando quando faz as coisas. É muito interessante. Há algo acontecendo, há algo sendo realizado, há algo sendo construído, há algo sendo construído na próxima geração. Amém? Nós somos edificadores, nós somos construtores de Deus. E essas capacidades, e essas unções, e essas habilidades, elas nos são liberadas na intimidade com o Senhor. Amém? Então, a nossa casa e a nossa família é uma expressão cultica. É uma expressão da minha intimidade, da minha oração e do meu culto. E eu preciso subir de nível, estou recapitulando. Eu preciso subir de nível, porque Deus tem muito para realizar e Ele vai usar cada um de nós. Amém? Para fazermos a sua vontade e vermos o reino de Deus implantado em todas as dimensões. Tanto nós somos a obra, você é a obra de Deus, ok? Porque nós não fomos salvos para sermos funcionários. Nós não somos funcionários. Nós não fomos salvos para fazermos alguma coisa. Não, nós somos salvos para termos a nossa relação com o Papai restaurada. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Ok? Somos filhos. E como uma criança pequena, conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo a cultura da família, ela vai entendendo os negócios que o pai está envolvido, e a criança vai crescendo, ela vai se envolvendo nos negócios do pai. Amém? A Hillary também, lá na loja. Você vê a Hillary botando para quebrar lá nos atendimentos. É lindo isso. É lindo. Não estou dizendo que todo filho tem que trabalhar no mesmo ambiente do seu pai. Né? Cezinha, por exemplo, não trabalha, né? Lá com Eliezer. Tudo certo. Tá ótimo. Mas há algo que está sendo construído na família mesmo assim. Ok? Pode não ser trabalhando com muitos carros, né, e tal, mas é noutra área, não tem problema. Mas há algo que está sendo construído. De qualquer forma, a cultura familiar está sendo reproduzida. Há algo que está sendo construído, há algo que está sendo edificado
né? E os filhos, de alguma forma, mesmo que ele resolva fazer alguma outra coisa, ele será uma expressão daquilo que está sendo edificado por eles. Então há algo sendo realizado. Deus tem coisas a realizar. Deus tem coisas a fazer. Deus tem coisa a fazer na cidade. E Ele vai usar você. E Deus precisa de filhos maduros para isso. Amém. Maduros e capacitados. Filhos que falam assim, conta comigo, estou aí. Agora vamos botar para quebrar. Vamos fazer as coisas. Vamos para cima. Vamos para cima. E vamos realizar esse negócio. Vamos fazer a obra do papai, ampliar e vamos para cima. Amém, gente? Amém. A oração. Porque Chaves, porque Deus tem enfatizado a necessidade da oração. Porque a oração é um motor, a oração é um útero, a oração é o lugar onde todas as coisas acontecem. Primeiro, na oração. Amém, queridos? Tudo começa primeiro na oração. Depois ela vem à existência. Pensa num útero. Pensa num presidente da república que está sendo gerado ali. Só tem 2 células, mas tem algo que está sendo construído. Pensa num grande missionário. Pensa num homem, numa mulher de Deus, que está vindo à luz ali, que está sendo edificado, que está sendo construído. É um útero. Coisas grandes estão ali. Há vontades de Deus maravilhosas para cada pequeno. Ainda um feto, ainda um embrião. Ainda um feto, ainda um bebê no seu ambiente intrauterino. Ali, algo poderoso está sendo edificado ali. A oração é como um útero. Vai gerando as coisas, vai gerando realidade, vai gerando vida. Amém? Tudo aquilo que Deus quer realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, mas também na igreja, na comunidade, mas também na cidade. Tem que expandir, tudo isso. Será gerado na oração. E os filhos maduros vão fazer da sua vida uma expressão da sua oração. Ok? Amém, gente? Muito bem. Então, nós, pensando nessa perspectiva, Deus tem dado chaves para nós. Deus tem nos ensinado a ficar nesse lugar da oração para sermos fortalecidos e capacitados. Amém, gente? E para a gente aprender a crescer, para a gente crescer e para a gente aprender a respeito das coisas que Deus quer realizar em nós e através de nós. Amém, gente? Muito bem? Ok, Deus tem feito essas coisas. E então, pensando nisso tudo, eu quero, salta nos slides, vai direto para o item 1, que é associe a oração à ação, que eu quero, novo tempo, desculpa, bota o tema aí, bota o tema, isso, tempos de realização, ok? É isso que está pulsando no nosso coração. Parece que nós todos estamos entrando num tempo, num ciclo novo, na vida da igreja, parece que de alguma maneira nós sentimos essa novidade, nós cantamos isso, não é? Mas a impressão que nós temos no nosso espírito, que não é mais uma música nova que nós aprendemos. A sensação que nós temos no espírito é que, de fato, nós estamos entrando num ciclo novo. Um ciclo novo, que me permitam nomeá-lo, é um ciclo novo de realizações. Ok? Realizações, de fato, para o Senhor. Coisas grandes virão. Coisas grandes do Senhor, ok? Agora, coisas grandes do Senhor, deixa eu pintar essa frase de um jeito que eu gosto. Eu quero que você saiba como eu pinto essa frase, né? Coisas grandes do Senhor estão por vir, né? Estão à nossa frente, algo novo. Então, o Senhor realizará coisas grandes. Espera aí, parece que tudo que é bom ainda não chegou e ainda a gente está à nossa frente e um dia a gente vai provar de tudo isso. Deixa eu pintar essa frase assim, espera um pouquinho. Nós estamos num processo, nós todos estamos caminhando, coisas grandes já estão acontecendo. Amém, queridos? Tudo que Deus faz é grandioso, potencialmente em alguns aspectos está preparando a gente para algo mais, beleza, vamos seguir aí. Mas eu gosto de pensar nessa frase,
o que está por vir sempre é melhor, mas eu estou na onda, eu já estou surfando. Eu já estou surfando na onda. Deus já levantou a onda e a gente está nela. Então já tem coisas acontecendo, tem coisas rolando já. E a gente está surfando nessa onda de Deus. Há algo grande acontecendo dentro de nós. Quando a gente para orar e com essa sensação, significa que a gente já está gerando essas coisas pela oração. Útero. A oração é útero. Nós vamos gerar pela oração. Aí, nesse aspecto, somos parceiros de Deus. De fato, por que a gente ora? Porque Deus quer parceiro. Amém? É quando a oração passa do nível das solicitações, e não há nada de errado com isso. A gente precisa, de verdade, fazer um tempo em que a gente apresenta a nossa vida, as nossas dores, as nossas necessidades ao Senhor. Nós precisamos disso. Mas o filho maduro já está trabalhando na oficina do Pai. Amém? A gente já está, somos parceiros com Deus. Eu também sou um realizador junto com Ele. Amém. Ok? Amém. Ok? Então a gente já tá nesse nível aí. Amém. Então a gente precisa, nesse tempo de realização, Deus está avisando. E eu, com temor no meu coração, né, vou compartilhar um testemunho que é pessoal, que tem a ver com esse novo tempo. Aí, o testemunho pessoal. Com muito temor, eu quero repartir com você algo que é muito pessoal. Ok? E de fato poucos sabem, eu vou correr o risco de repartir uma peculiaridade com você, que é muito pessoal e que tem a ver com a minha relação com Deus. A maneira como Ele fala comigo às vezes, porque Deus fala com a gente de muitas formas. Mas tem uma maneira que Deus fala comigo, que é nossa. E Ele faz isso com alguma frequência, você vai entender por quê. Eu gosto muito de relógio. O primeiro relógio que eu tive, eu ganhei do meu pai. Eu tenho ele até hoje. Né? É uma base branca. Lembra do nome do relógio, pai? Eu esqueci o nome do relógio, mas há 60 anos atrás era bem famoso. Agora eu esqueci. Mas ela tem os tracinhos de ouro, uns negócios chique, muito chique. Eu ganhei um relógio chique do meu pai. E eu tenho ele guardado. Ele não funciona, mas ele está guardado, né? Faz parte da minha caixinha dos tesouros, né? Você ainda tem caixinha de tesouro? É muito infantil isso, né? Mas tudo bem, né? Eu tenho a minha caixinha dos tesouros ainda. Eu tenho alguma. E o meu relógio, o primeiro relógio está dentro das minhas caixinhas de tesouro. Desculpa, gente. Desculpa. É muito infantil. Das minhas peculiaridades. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Ninguém tem nada a ver. Eu tenho minhas caixinhas de tesouro ainda, né? Meu Laudelina tem, né, irmão? Então, glória a Deus. Estamos juntos. Né? Aí, e eu gosto muito de relógio, né? E o que acontece? Eu comprei poucos relógios. Na verdade, os que eu comprava nunca funcionavam direito. Eu falei, puxa, aí o que acabou acontecendo? Na minha relação com Deus, eu ganho relógio. Eu sempre ganho relógio. E quando eu ganho um relógio, Deus está dizendo para mim, tem um ciclo fechando e está iniciando um outro. Estou compartilhando uma intimidade. Ok? E eu tenho vários relógios em casa. E gosto de usar. E são todos bons, graças a Deus. Né? Então, eu gosto de usar. E até quando ele para de funcionar, eu fico atento, porque às vezes Deus está me falando alguma coisa. Rever alguma coisa aí, porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. Aí eu fico atento, eu vou orar. É um jeito meu, pode ser com você, foi a primeira vez que você está ouvindo isso. Beleza, mas é o meu jeito, é uma intimidade que eu tenho com o papai. E assim, batata. Toda vez que eu ganho um relógio, e está anunciando que está um ciclo novo iniciando. Né? Anunciando, tem um ciclo novo iniciando. Né?
E ontem eu fui pregar em Santo Antônio da Platina, no aniversário de 5 anos da comunidade Reviver, a Igreja Reviver, que é do pastor Jonathan e da Teia. Eles são aliançados com a Nova Aliança, são amigos, são queridos, e eles têm uma igreja há 5 anos lá, e são queridos mesmo. A igreja linda, reformaram um prédio que era um mercado, e era um mocó, e eles alugaram um negócio, reformaram inteirinho, fizeram uma comunidade linda, ali em Santo Antônio da Platina, e nós estávamos lá pregando no aniversário de 5 anos da igreja, e fiz uma mensagem, preguei, falei sobre oração lá, na fase que eles estão entrando, e logo no início do culto, eles chamam a gente e eles nos presenteiam. Aí eles me deram esse relógio aqui, um relógio novo, na minha coleção. Beleza. Aí eu ganhei esse relógio, ele funciona. Eu falei, eu gosto de relógio, vou comprar um relógio. Aí o relógio que eu comprei não funciona. Aí eu dei o relógio, falei, Deus, eu não devia ter comprado? Aí Deus meio que falou assim para mim, eu que dou os relógios para você, fica na sua. Aí eu falei, tá bom, então eu vou dar esse relógio. Aí eu dei o relógio, aí para a pessoa que eu dei, ele funcionou. Entendi, beleza, desculpa. Então é assim que funciona, e ele está funcionando. Tá? Eu ganhei esse relógio. Então, na minha intimidade, isso tudo que está pulsando no nosso coração, parece que para mim, Deus está confirmando, eu estou repartindo isso com você, de que nós estamos, de fato, num tempo novo, e Deus está preparando coisas novas para realizar. Nós todos estamos entrando no novo nível, não é à toa que Deus está nos ensinando e ministrando sobre oração. Porque oração é útero, é ambiente gerador. E os filhos maduros sabem se movimentar na oração. Os filhos maduros. Daí a importância da reunião de oração segunda-feira com as mulheres, 14 horas. A importância, homem, a importância dos homens se reunirem aqui às 7 horas da manhã na terça-feira. A importância das nossas reuniões de oração de quarta, a importância da igreja, a importância de nós nos reunirmos como pastores, dos pastores da cidade se reunirem na nossa sala de oração, às quintas-feiras, 7 horas da manhã, que está conectado com muitas igrejas e muitos conselhos de ordens de pastores pelo Norte Pioneiro, porque eles estão também se reunindo às quintas-feiras, às 7 horas da manhã, não todos, mas vários estão a cada vez mais, reuniões de oração, conselhos e ordens de pastores se reunindo às quintas, 7 da manhã. Por isso é muito importante a reunião dos jovens na sexta-feira. Por isso é muito importante nas células do sábado sempre terem os momentos de oração, e várias dessas reuniões, células acontecem aqui, e o nosso culto do domingo. E o nosso culto é uma oração, é uma expressão de oração. A nossa vida é uma expressão. Amém, queridos? Daí a importância de tudo isso. Por isso, homem, venha orar de terça-feira às 7 da manhã aqui. Vem, entra nesse ambiente. Clama por você, pela tua casa, pelo teu negócio, pelo seu dia, pelos projetos que você tem a realizar. É muito importante. E a gente cresce, amadurece e passa a ser um realizador dos projetos de Deus. Para a cidade. Amém, queridos? Então, é um novo tempo, sim. Parece que Deus está dizendo isso para nós. E está preparando a gente para algo que Ele vai entregando, vai derramando, vai revelando, vai colocando diante de nós, lentamente, à medida que a gente se movimenta. Amém, queridos? A questão não é assim que eu entendo, algo novo está por vir, a gente está em movimento. Amém, gente? Algo novo está por vir, é como se era uma corrida de revezamento, uma corrida de bastão, algo novo. Se eu não correr, não me movimentar e não entregar o bastão para o próximo, ele não vai pegar o bastão para continuar a corrida. A gente está em movimento, tem muita coisa acontecendo. Não é questão, algo novo está por vir, vamos esperar então chegar. Não é assim. A gente entra em oração, a gente trabalha, a gente adora, a gente estuda, a gente serve, a gente doa, a gente é generoso, a gente faz as coisas.
E Deus vai trazendo, vai abrindo portas, e você se movimenta, precisa do nosso movimento. Não há crescimento sem movimento. Amém, gente? Que é a energia, energon, que é uma das palavras que o Novo Testamento usa para o Espírito Santo. Energon, energia. O que é energia? É a força que produz movimento. Não existe poder sem movimento. O poder gera movimento. Amém, queridos? Amém. Se você está no Espírito, você está em movimento. As coisas estão acontecendo. O esperar na Bíblia é movimento. O esperar é movimento. Amém, queridos? Você está indo. Deus abre uma porta, a porta não vem até você. A porta não anda. A porta não anda. É você que anda. E é você que entra por ela. Você enxerga. Deus nunca abre uma porta na sua cara assim. Ele sempre tem uma distância. Deus abre a porta, fala assim, vai. Aí você se movimenta na direção. Você está procurando uma casa, Deus falou que vai te dar uma casa, você ficar dentro da sua casa, pouco provável, já acontece, mas pouco provável. Se você não sair para a rua e começar a olhar, se você não se movimentar, você não vai ver o que é que Deus está preparando para você. Você tem que sair, está pedindo emprego? Sai da sua casa de manhã, vai visitar tudo quanto é lugar que você pode. Você tem que se movimentar. Você ora e se movimenta. Amém, gente? Você espera em Deus enquanto você se movimenta. Tem que ter movimento. Amém? Então, coisa nova está vindo e você está querendo realizar tudo isso. Muito bem. Para finalizar, eu quero lembrar você de algumas associações, porque a oração é esse ambiente gerador e tudo mais. Mas, nos últimos domingos, eu lembrei que que a gente tem que associar a oração a algumas coisas, porque são chaves. E que quando a gente usa, a gente acessa. Usa a chave, acessa, chaves do reino dos céus. Entra e você acessa um ambiente novo, você acessa um ambiente de provisão, de poder, ok? Então, a Bíblia nos ensina que muitas vezes precisamos associar à oração uma determinada ação, ok? Então vamos para a primeira coisa que eu quero destacar para você. Associe a oração à ação. Isaías 58. Agora que eu acabei a introdução, vamos para Isaías 58, que diz assim, nos versos 4 e 5, Isaías 58 você conhece, 4 e 5 está falando daqueles ritos religiosos, que a pessoa ela tem uma prática religiosa, mas não tem testemunho de vida, né? Então, vem para a igreja, participa e tal, mas a sua vida, tanto na sua casa como fora, ela não expressa a oração, ela não expressa a intimidade com o Senhor. Então 4 e 5 está falando disso. Mas quando entra no verso 6, ele está dizendo assim, este é o tipo de jejum que desejo, jejum e oração. Soltem, olha como o texto está apontando para ação, ok? Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Amém? Tem que fazer os caras trabalhar, mas não opressivamente, né? Tem que trabalhar sim. Nós, filhos de Deus, nós trabalhamos. A nossa justiça excede a dos fariseus. Então, se todo mundo faz 10, eu faço 12. Amém? Se algum só faz aquilo que se espera, eu não. Faço mais. Porque a nossa justiça excede a dos fariseus. Amém? Aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Deem roupas aos que precisam, meia para os pés dos vozinhos. Não está no texto isso, tá? Não se escondam
dos que carecem de ajuda. Então, fale comigo, então, vai acontecer alguma coisa. Associe a ação, generosidade, benevolência, ações de amor, à tua oração e ao teu jejum. Aí então, olha a chave, associar ação à oração. Aí então, sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Rápido. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então, então, vocês clamarão, e o Senhor responderá: estou aqui. Presença. Aleluia. Aleluia. Presença. Estou aqui. Estou aqui. Você é meu filho, você é meu parceiro. Fala aí o que você quer. Amém? É a bênção do verso 8, do verso 9a, está associada à oração com ação. Se você só orar, não fecha o negócio. Amém, queridos? Porque a tua ação será a expressão viva no teu cotidiano da tua oração. Estão comigo? Ok? A tua vida não deve ser uma expressão da tua oração? Porque a tua benevolência, a tua ação de amor, a tua ação de generosidade, é uma expressão da tua oração. Ou seja, é parte da oração. E a oração tem que ser completa. Se você só ora, você não termina a sua oração. É incompleto. Meu pai, é incompleto. Você tem que associar a tua oração uma ação. E quando você faz isso, você completa a tua oração. Aí você aciona o céu. Você já tentou abrir a porta que está fechada com 2 voltas, se só dá uma volta? Ela abre? Não abre. Você tem que dar a 2ª volta para a porta abrir. São chaves. Dá uma volta. Quando você ora. Mas quando você age, você dá a 2ª volta. Aí você acessa. Amém, queridos? Muito bem. Lindo demais esse negócio. Tiago 2, 14, 18 e 26 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e ora, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Oração, fé, fruto, obras. A minha vida é uma coisa só. E a minha vida deve ser uma expressão da minha fé, da minha adoração, da minha oração, do meu culto, da minha intimidade com Deus. Ok? A minha vida. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nós somos uma coisa só. Eu não posso contradizer com a minha conduta aquilo que eu creio. Amém? A gente é uma coisa só. Por isso, quando a gente se reúne com casais e ministra casais, principalmente para líderes, a gente diz o seguinte, que o que acontece na intimidade do seu leito conjugal se manifesta no púlpito quando a gente ministra pastores. Quando a gente ministra pastores, a gente lembra isso. Estou falando com você um segredo que a gente ministra a pastores. O que acontece no teu leito conjugal, no teu lugar de intimidade, se manifesta no púlpito. Porque você não pode dissociar este altar daquele altar. Os casados vão entender.
Não é um tipo de altar em casa e outro tipo de altar na igreja. Não existe. Nós somos o templo, o altar é a nossa vida. Amém? É a nossa vida. Verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Que pode ser visto. Aqui não. Mas tem que ser visto. Nós somos luz. Luzeiros. Não se põe uma lâmpada debaixo do alqueire. Ela precisa brilhar, as pessoas precisam ver. Filipenses capítulo 2, nós somos luzeiros no mundo. As pessoas precisam ver. Nós não somos crentes 007. Agente secreto. Ninguém sabe. A gente é luz, precisa brilhar. Amém? Porque assim, verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, gente? Posso seguir? Quem ora por crescimento precisa se levantar para servir. Obras. Quem pede avivamento precisa estender as mãos. Quem clama por impacto precisa agir com amor diante das necessidades da cidade. Segunda associação, associa ao arrependimento frutos. Mateus 3, 8 a 10 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não é só fruto, é um bom fruto. Amém? É interessante como o João Batista qualifica o fruto espiritual que sai da nossa vida. E arrependimento, porque o arrependimento, acontece o arrependimento no ambiente da oração. Amém, queridos? Onde a gente reconhece os nossos erros, pedimos perdão a Deus, e depois que a gente se arrepende de ter cometido pecados contra Deus e contra pessoas, a gente frutifica reparando. A gente tem que dar um fruto do nosso arrependimento. Se eu ofendi alguém, eu vou me reconciliar. Se eu tirei algo de alguém, eu vou devolver. Se eu trouxe algum prejuízo para alguém no meu momento de arrependimento, eu reconheço tal coisa, e eu trouxe algum tipo de prejuízo para alguém, eu vou reparar. Isso é o fruto. Amém? Para todo arrependimento precisa ter um fruto que implique em mudança de conduta, de comportamento ou reparação. Aí que você fecha o ciclo, você dá a segunda volta na chave. Amém, queridos? É muito fácil a gente cometer pecados contra as pessoas, ferir pessoas, não cumprir responsabilidades, não vir na reunião, não prestar conta, chegar atrasado e não prestar conta, deixar de cumprir uma direção do líder ou do chefe, ou seja do quem for, e depois ficar tudo por isso. É muito fácil, Senhor, eu fui mal, né? Me perdoa, me perdoa. E não muda. E você não faz reparação. Olha, eu não consegui, não vou participar da reunião por causa disso e disso. Ok? Porque você tem uma responsabilidade. Para com célula, para com o culto, para com tudo. Pastor, alguns irmãos aqui, eu louvo a Deus por esses irmãos. Pastor, essa semana vou viajar e não estaremos no culto, então vamos para visitar a família, ore por nós. Meu amado, como isso edifica o meu coração.
É só um recado. Não, não é só um recado. Isso para mim, eu não vejo um recado, eu vejo um coração obediente, eu vejo um coração acessível, eu vejo prestação de conta, eu vejo responsabilidade. Não é só um recado dizendo que não vem. Eu vejo isso tudo. Não é só um recado, então isso edifica meu coração de uma maneira maravilhosa. Avisa o teu líder, porque nós temos responsabilidades. Amém, queridos? Fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Aí não vai, não faz, não aparece, não realiza nada, não sei o quê, e fica tudo por isso mesmo? Não! Segunda volta, porta fechada, não abre. Ah, mas eu já dei a primeira volta, me arrependi, pedi perdão. Mas você foi reparar? Não deu a segunda volta, porta fechada. O que está acontecendo, pastor? Eu oro, peço perdão de todas as coisas, mas a coisa não vai. Não vai. Porque você só deu uma volta na chave. Tem que dar a segunda volta. Para todo arrependimento tem que ter um fruto. Amém, queridos? Amém. É responsabilidade. Ah, mas eu tenho a graça de Deus. A graça de Deus te empodera para fazer o certo. Ah! É porque tem gente que dá desculpa da graça de Deus para não fazer as coisas que tem que fazer. Aí eu fico muito nervoso. Fico mesmo. Porque isso é desprezar a graça. Isso é entender a graça errado. Isso é jogar nas costas de Jesus as suas irresponsabilidades. Ei! Aí não. Ok? Vamos lá. Terceira associação. Associa a confissão, restituição. E restituição aqui é aquela que nós fazemos contra aqueles que pecamos. A favor daqueles que pecamos. Né? Contra. Precisamos lembrar que a restituição aqui não é o que Deus faria por nós, mas é a restituição que nós devemos fazer àqueles que pecamos, ofendendo, defraudando ou fofocando. Lucas capítulo 19, o texto de Zaqueu, né, ele restitui. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. Fala comigo, restituo. 4 vezes mais. Então Jesus disse, só então Jesus disse: houve hoje salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu praticou um princípio da lei, que é um princípio espiritual de cumprimento de responsabilidade. Êxodo capítulo 22, alguns versos, de 1 a 15, mas eu vou ler alguns versos. 4 diz assim: se aquilo que roubou for achado vivo, em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. 6. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Responsabilidade é um princípio espiritual. Ah, isso é lei. Ei, peraí. Muitos aspectos da lei estão ligados aos rituais religiosos que foram extintos. O autor de Hebreus, lei Hebreus a respeito disso, foram extintos na nova aliança. Os ritos religiosos foram extintos, faziam parte da antiga aliança. Agora, a nova aliança, os ritos são modificados. Ok? Mas há muita lei no Pentateuco que fala de princípios espirituais. E este é um princípio espiritual, praticado por Zaqueu. E Jesus endossou esse negócio. Amém? Amém. Aí você vai para Levítico, por exemplo, capítulo 6, o verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar, enganando o seu próximo,
também estará cometendo um delito contra o Senhor. Amém? Olha como Deus fala, como que as coisas são. Se alguém peca contra alguém, contra uma pessoa, esse delito também é contra Deus. Ok? Se esse alguém for desonesto num negócio, que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar, dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido como juramento falso. Fará restituição, pagando à pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de 1/5 do valor. Se a gente peca contra alguém e se arrepende, na hora da gente praticar restituição, você vai fazer mais. Isso é fruto de arrependimento. Pegou um livro emprestado, não leu e está na estante há 3 anos e meio, você vai pegar esse livro, você vai devolver para o dono, ainda vai comprar mais um livro e entregar um outro. Pegou uma ferramenta do amigo, quebrou a ferramenta, deixou guardado e ficou por isso, faz 7 anos e meio que ela está lá. Você vai pegar essa ferramenta, vai comprar uma ferramenta nova, melhor ainda, e vai devolver. Isso é reparação, isso é restituição. Pegou o carro emprestado para fazer qualquer coisa, e tinha 1/4 de gasolina, você vai encher o tanque e devolver com o carro lavado e com o tanque cheio. Isso é um princípio. Amém, queridos? Amém. A filha pega a roupa da mãe emprestada. Né? Ou o pai pega a roupa do filho emprestada. Né? Você devolve. Como? Como é que você devolve isso, Sofia? Como é que você devolve? Lavada, passada, tudo certinho. E ainda compra um brinquinho a mais para devolver com a roupa quando você devolver. Você gostou disso, né, Elaine? Legal, né? Fala a Deus. Fala a Deus. É isso aí. E quando a tua mulher pega o teu chinelo porque não achou dela, né? E você sai descalça do banho, né, e tal, fala, cadê o meu chinelo? Ah, eu peguei. Agora vai devolver o chinelo com alguns carinhos a mais. Massagem no pé. Massagem no pé e outras cositas. Né? Pô, é o princípio da reparação. Gente, é bíblico isso, é um princípio espiritual. Faça o que é certo. O prejuízo que você está provocando para alguém, seja ele material, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja um comprometimento com o nome da pessoa, você se arrepende, beleza, mas depois você precisa reparar. Não deixa o prejuízo assim, você não fecha o ciclo. Você dá uma volta aqui no arrependimento, mas você não dá a segunda volta. A porta não vai abrir, meu querido. Fecha o ciclo. Imagina, você já ouviu essa palavra em algum lugar? Fala para mim. Você tem, é em 2 estágios. Abertura de portas em 2 estágios. A hora que vai dar tudo certo. Não, não é só hora. Você tem que ter uma ação associada à oração. Dá o segundo estágio. Você tem que virar o segundo estágio para a porta abrir. Amados, isso é um segredo do céu. E Deus está mostrando isso para nós. Então a gente vai praticar, as portas todas vão se abrir, todas as portas vão se abrir, as portas do céu vão se abrir. Quando você associar a ação à tua oração, escancarar, o céu vai abrir, vai movimentar, vai descer, a gente vai acessar poder, unção, ferramentas, tudo. A gente vai avançar, porque nós somos realizadores. O céu vem para a terra, o céu vem para a terra.
A gente tem que aprender a usar essas chaves. Amém? Aí tem um texto que fala a mesma coisa em Números, mas eu vou saltar para o 4, e antes de saltar, restituição é quando a confissão cria coragem, levanta-se do lugar secreto, procura quem foi prejudicado, reconhece o dano e faz o possível e o impossível para restaurar justiça, comunhão, reparação, com dividendos. Faz mais. Faz mais. Porque fazer o que todo mundo faz é justiça de fariseu. Faz mais. Amém, queridos? Quarta associação. Associe à oração palavras que edificam e constroem. A nossa língua. Por isso a gente ora e a gente tem que... A nossa língua tem que ser uma expressão da nossa intimidade com Deus, da nossa vida de oração. Pare definitivamente com julgamentos, acusações e boatos, porque não combina pedir fogo do céu com uma boca que espalha fumaça de contenda na terra. Amém? Isaías 58, né? Voltando para Isaías 58, os versos 4 e 5 fala de ritos religiosos sem testemunho e sem obras. Os versos 6 e 7 fala boas obras intencionais e efetivas. O verso 8 e 9a fala de Deus agindo com poder, milagres e livramentos, amém? Decorrente de alguém que ora e age. Mas no verso 9b diz assim, quando ele diz, clamarão a mim e eu direi, estou aqui. E Deus dirá, 9b, diz assim, removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. De novo, parece que Deus dá uma ênfase à língua. Ok? Deus dá uma ênfase de a gente cuidar da nossa língua, para que as nossas palavras não cancelem as nossas orações. Ok? Aplicação. Uma igreja que ora por avivamento, precisa santificar também a sua língua, escolhendo palavras que curem feridas, protejam irmãos, encorajem os cansados e edifiquem o corpo de Cristo. Amém? A gente mata ou dá vida com a nossa língua, ok? Provérbios capítulo 18, verso 21, se eu não me engano. E a quinta e última verdade aqui, a presença de Deus e seus milagres, a presença de Deus e seus milagres estão associados à oração, obras, restituição e palavras abençoadoras. Amém, queridos? Amém. Quer poder, quer poder, quer poder, mas às vezes a nossa vida cancela tudo aquilo que a gente está buscando em Deus. A falta de ação. Aí, a síntese de Isaías 58, nos versos de 6 a 9. Deus associa o clamor, que ele responde à prática da justiça, ao cuidado com o necessitado, à remoção da opressão e à santificação das palavras. Amém, queridos? Amém. É preciso cuidar de tudo isso. Para concluir, o Senhor está chamando a gente a uma espiritualidade inteira e mais madura. Joelhos dobrados diante de Deus, mãos estendidas ao próximo, coração quebrantado, caminhos corrigidos, palavras santificadas e vida disponível para servir. Quando a oração encontra obediência, quando a oração encontra ação, quando a oração associamos a ação, benevolência, associamos frutos, associamos reparação, associamos palavras abençoadoras e que edificam e constroem. Quando associamos todas essas coisas à oração, ok? Quando a oração encontra a obediência, Deus faz a luz romper, cura feridas, estabelece a sua justiça, protege na retaguarda e responde, estou aqui, o que você quer? Amém? Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, por essas verdades maravilhosas. Amém? Aleluia! Hoje, o chamado é para respondermos com decisão. Fica de pé, por favor. O louvor pode subir, por gentileza.
A gente vai finalizar aqui, vamos cear. Hoje, o chamado é para respondermos com decisão. Zaqueu, depois de receber Jesus em casa, ele falou assim: tomei a decisão, resolvi, a palavra que ele usa, resolvi. Hoje o chamado é para respondermos com decisão, orar com mais profundidade, agir com mais obediência, produzir frutos dignos de arrependimento, restituir o que precisa ser restaurado e usar nossas palavras para edificar. Se queremos ver a presença do Senhor se manifestar com poder, precisamos permitir que Ele transforme não apenas o que fazemos no culto, mas também como vivemos para Ele. De maneira muito, muito resumida, que a nossa vida seja uma expressão da nossa oração. Amém, queridos? Amém. Baixe tua cabeça, vamos orar. Passe um tempo você orando a respeito dessa palavra. Para novo tempo, para tudo aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos de nova maturidade, de novas ferramentas, de um novo nível de oração e de intimidade, de instrução. Nós precisamos mergulhar na oração, mas precisamos associar à oração muitas ações. Amém? Porque, de fato, para começar um ciclo novo, a gente tem que ter uma nova postura. Um ciclo novo, novidades, nova postura, novas decisões, nova maneira de fazer as coisas, nova maneira de buscar a Deus, nova maneira de orar, nova maneira, mais intenso e mais intenso. Senhor, nós apresentamos ao Senhor nossas vidas, diante dessa palavra que, ó Deus, tem mexido tanto com a minha vida, com o meu coração, tem mexido tanto com a vida da igreja. Senhor, o Senhor tem liberado palavras tão poderosas, tem compartilhado chaves tão preciosas. É porque o Senhor quer ver a gente abrindo essas portas, dando as voltas necessárias, primeiro estágio, segundo estágio, para a gente acessar as novidades e as coisas que o Senhor tem para nós aí, nos capacitando para tudo que o Senhor quer realizar. Ó Pai, nós queremos tudo isso. Pai, nós queremos tudo isso, nós queremos tudo isso, nós queremos tudo que o Senhor quer. Então, Espírito Santo, por favor, ajusta a gente, ajusta o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas decisões, para a gente de fato mergulharmos na oração, nós todos mergulharmos na oração, mas também expressarmos tudo aquilo que desfrutamos da oração na nossa vida, no nosso viver, na nossa conduta, frutificando, reparando, tudo, Pai. Ó Deus, queremos dizer ao Senhor, queremos dizer em alto e bom som: Pai, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, toda a novidade, mas sabemos que precisamos também nos posicionar para esse novo tempo e pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós queremos também, nós queremos. Abençoa-nos, ó Deus, e te agradecemos. Abençoa cada irmão, cada pessoa aqui, cada querido, porque cada um é tão importante e o Senhor quer que cada um de fato eleve o nível, suba para outros níveis, outros patamares e se torne cada vez mais um poderoso realizador da tua vontade. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.